Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui a nossa querida amiga de Cambé, Carolina. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que possamos, iniciar mais essa semana com um pouquinho de aprendizado, entendimento sobre a nossa doutrina. E que a espiritualidade maior possa nos orientar, nos intuir, nos abençoar em mais esse dia. Verdade, Carol. Também o Cacá aqui na mesa de som, sempre solícito, nos acompanhando aqui nos temas, antes do programa e depois também, ficamos discutindo o que é apresentado. E é esse o objetivo, pessoal, deste programa Além da Vida, que já tem muitos anos, né, Carol? Começou em outra rádio, depois veio para a Rádio Londrina. Vários colegas já passaram aqui, alguns hoje no plano espiritual, que eu acredito estão juntos com a gente nesse trabalho de esclarecimento, de levar a explicação espírita aos ensinamentos de Jesus, que são os ensinamentos de Deus, né? Como a gente tem no início do programa, o Momento Espírita, muitos já conhecem, né? É um programa preparado pela Federação Espírita do Paraná, também já de longa data, veiculado no mundo todo, não só no Brasil. E são textos em áudio e também estão escritos, né? As pessoas podem buscar no site da própria Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, ou no site do Momento, momento.com, e ali vão encontrar esses textos que são veiculados aqui, sempre no início do programa. Hoje nós temos como título Buscai e Achareis. Há uma passagem no Evangelho na qual Jesus afirma: buscai e achareis. É interessante notar que a atividade consistente em buscar pressupõe um certo esforço. Quem procura alguma coisa movimenta os recursos de que dispõe para encontrá-la. A promessa do Cristo é que quem procura acha. Assim, resta a cada um analisar qual é a sua busca pessoal. A liberdade rege o universo e cada alma decide o caminho que deseja trilhar. Caso a criatura se encante pelas ilusões mundanas, terminará por vivê-las em alguma medida. O resultado varia conforme os meios de que estiver disposta a lançar mão e o esforço que despender. Tudo tem um custo na vida, inclusive a preguiça e a inércia. Quem opta pelo comodismo arca com o elevado preço das oportunidades desperdiçadas. Considerando a efemeridade da vida humana, convém refletir bem a respeito do que se elege por meta. O que realmente compensa buscar com afinco? Alguns gastam suas energias para enriquecer. Contudo, as incertezas do mundo dos negócios, por vezes, causam dolorosas surpresas. Ainda que um homem logre enriquecer, ele não poderá levar a própria fortuna ao morrer. Fatalmente, deixará seus haveres para trás ao retornar para a pátria espiritual. Assim, conquanto nobres e necessárias, as atividades econômicas não constituem a razão do existir. A vida é triunfante e jamais se acaba, mas a experiência do corpo físico não dura mais do que algumas décadas. Justamente por isso, tudo o que se liga à matéria constitui apenas instrumento para realizações maiores. Não é sensato confundir os meios com os fins, sob pena de preparar amargas surpresas para si próprio. Constitui desatino comprometer a própria dignidade
em troca de gozos fugazes. Os valores e os êxitos mundanos ficam no caminho. Entretanto, a consciência, o espírito leva consigo aonde quer que vá. Na carne ou fora dela, não pode se livrar de si próprio. Ciente disso, reflita sobre suas opções. O que você incessantemente busca? Com quais objetivos gasta suas energias? Dentro de 100 anos, suas metas atuais terão alguma relevância? Sem olvidar suas responsabilidades humanas, não seria mais sensato cuidar de seus interesses imortais? Você achará o que procurar, assevera o Evangelho. Pode ser que o salário de suas buscas sejam roupas caras, passeios e gozos os mais diversos. Nessa hipótese, retornará ao plano espiritual na condição de um mendigo. Mas pode optar por ser alguém generoso e de hábitos puros, um autêntico alento para seus irmãos de jornada. Se resolver buscar com afinco sua libertação de vícios e mediocridades, fatalmente atingirá essa meta. O resultado será uma dignidade espiritual que o acompanhará para sempre. Pense nisso. Você pode se cadastrar para receber em seu endereço eletrônico textos selecionados do Momento Espírita. Entre no site momento.com.br, cadastre seu e-mail e receba com regularidade o Momento em Casa. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura, como sempre, muito simples e bastante profunda, né, Caca? Que serve para as nossas reflexões, né? É verdade. E eu acho interessante um ponto que ele colocou ali quando ele fala busca, né? Buscar, esforço, movimento, que é o que Jesus sempre colocou, né? Até se a gente começar a observar as passagens do Evangelho, a gente vai ver que Jesus estava sempre em movimento. E os evangelistas, eles colocavam isso, né? Então, todas as parábolas começam, Jesus levantou-se, Jesus foi, Jesus... Por quê? Porque ele já está nos convidando a estar nesse movimento, movimentando seja o corpo material ou seja o nosso intelecto, o nosso espírito, através do aprendizado, do entendimento. E é muito importante isso, né? E tem um outro ponto que ele coloca, que ele fala, né? Quais as nossas metas, o que estamos buscando. E aí ele vai para a gente tentar valorar isso da melhor forma possível. E aí nós, entendendo que somos espíritos eternos, quais os bens que a gente tem que buscar? Os bens espirituais. Porque é o que ele vai nos dizer, né? Que é aquele que nós vamos carregar pela eternidade. Até tem uma mensagem que diz, né? Que tudo que a gente leva dessa vida é aquilo que nós construímos das portas para dentro do nosso coração. Que é aquela construção íntima, né? E aí eu sempre volto e vem na minha mente a questão da passagem do Reino de Deus, que está lá na... esqueci o nome do livro agora, mas eu vou lembrar e falo para vocês. Que ele vai falar sobre a questão da construção do reino, que a construção do Reino de Deus é uma construção dentro do coração do homem. É todo o trabalho, é todo o esforço, é tudo que a gente busca para edificar os nossos melhores sentimentos. E como Jesus disse, se nos esforçarmos nessa direção, vamos encontrar. Verdade, cara, bem isso mesmo. Kardec se preocupou tanto com essa expressão buscar e achareis, que ele coloca lá no livro que trata da parte moral do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, né, cara? Buscar e achareis. E vale a pena, pessoal, consultar esse material. Quem não tem o livro pode acessar ou baixar o aplicativo Kardecpedia gratuitamente no celular ou no computador, né? E estuda lá, buscai e achareis, né? É isso que a Ká comentou, né? O esforço é fundamental para a gente conseguir qualquer coisa. Nada, entre aspas, cai do céu, né? Vai cair do céu se a gente se esforçar, né?
Então, os espíritos estão acompanhando o nosso trabalho, nossa intenção, e é isso. O que nós queremos levar? A Carol foi bem direta, né? O que interessa para nós, né? Tá certo que nós estamos na matéria, precisamos dela e temos que conservar o nosso corpo, temos que viver e tal, mas o mais essencial é os bens espirituais, né? E é isso que nós vamos levar. Eu lembro, há muitos anos atrás, na década de 80, né? Eu trabalhava numa empresa lá em Cascavel e eu trabalhava muito no campo com boia fria, né? A gente trabalhava em lavouras, em áreas de soja, fazendo hogging, né? Tirando plantas estranhas para produção de semente. E eu lembro que tinha um senhor que ele sempre vinha conversar comigo, né? Ele fazia questão, né? Eu comandava esse grupo todo, né? E um dia eu perguntei para ele, né? Eu esqueci o nome dele agora, né? E ele falou assim, e eu falei assim, por que, né? Só você que vem falar comigo, os outros não, né? Eu falei, não, eu gosto de conversar com você, que você não tem soberba. Soberba, é uma palavra assim que não é muito comum, né? Mas a gente sabe o que é, né? Porque, claro, a gente tratava as pessoas igualmente, né? Não é um porque é chefe, outro é subordinado, que vai ter que tratar diferente, né? E isso me marcou pro resto da vida, essa palavra que ele falou. E eu cuidei sempre com isso quando a gente está em postos de liderança, né? Ou a gente está comandando alguma coisa, da gente trabalhar de forma igualitária, né? Porque cada um aporta o que tem e para o conjunto isso faz bem, né? Então muitas vezes a nossa busca vai necessitar de outras pessoas estar nos apoiando. Por isso que a gente vem em família, né, cara? Se não fosse a família, muitas vezes, como é que a gente ia sobreviver? Os amigos, né? O próprio trabalho que a gente vai comentar hoje aqui no programa. Então, a lei de sociedade funciona em todos os momentos. É claro que o progresso é individual, mas para a gente conseguir esse progresso, na maioria das vezes, como espíritos inferiores ainda, a gente precisa de ajuda, né? Isso, e é interessante que, eu também não vou me recordar o nome do livro, mas ele traz essa importância dessa questão do viver em sociedade, porque nós estamos aqui um apoiando o outro, né? Mesmo quando alguém está sendo, que a gente fala assim, está sendo a pedra do nosso caminho, alguma coisa ali a gente está aprendendo e a gente está desenvolvendo com aquela situação, nem que seja desenvolvendo paciência, desenvolvendo resiliência. E no campo material a mesma coisa. Então é um ajudando o outro, um dando uma ideia e a gente comentando e a gente vai evoluindo e buscando e entendendo e desenvolvendo, né, as nossas ideias, os nossos pensamentos. E é isso que é interessante, né? Porque senão Deus teria criado cada um, o mundo é tão grande, né? Um isolado em cada ponto ali. E aí a gente vê que nesse momento a gente não teria essa grandeza de evolução, porque a evolução se dá exatamente disso, como cada um cada um tem uma base de entendimento, cada um caminha num ritmo, a gente aprende um com o outro, porque entre uma sociedade tão grande tem um que sabe mais, tem um que sabe menos, tem um que sabe um ponto, tem o outro que sabe o outro, e é nessa troca que a gente aprende e a gente cresce. Todos nós temos algo para dar, temos uma palavra, temos alguma coisa que vai servir para alguém. E aí assim a gente vai crescendo, um vê o outro, aprende uma conversa, uma palavra, e até mesmo no campo material, né? Como é que a gente, antigamente a gente não tinha lá os aprendizes, né? E assim até hoje a gente tem os estagiários e vai assim, porque um vai passando para o outro no campo material, no campo moral e no campo espiritual. E aí a gente vai trocando, né? E assim a gente vai crescendo, é muito interessante. Eu tenho um carinho especial por essa palavra estagiário, aprendiz, né? Porque na empresa que eu estou hoje há 35 anos, eu fui aprendiz, eu fui estagiário, né? Então, interessante, o tratamento que eu tive ali, e refletiu depois na minha vida profissional, é o tratamento que hoje eu procuro dar àqueles que chegam, né? Sejam jovens aprendizes dentro desse programa fantástico, que é o programa de aprendizagem, né? Jovens de 14, 15 anos que ficam 2 anos nas empresas, né? Tendo a oportunidade de um primeiro emprego registrado em carteira. Você deve ter lá na sua empresa também jovens aprendizes, né? Sim. E são diferentes de estagiários, né? Que esses já vêm com uma certa formação acadêmica, né? Mas o aprendiz não, ele vem praticamente com informação, seja ela de conhecimento técnico e também da parte da moral, e isso exige um envolvimento das pessoas muito grande, né? Muitas vezes ele não tem esse acompanhamento na casa dele. Hoje as famílias, em função da necessidade
de adquirir, né, recursos para a sua sobrevivência, os pais trabalham os dois. Antigamente não, a mãe ficava em casa, né? Então a educação dos filhos, de certa forma, estava mais garantida, porque tinha um presente. Hoje não. Hoje, além dos dois trabalharem, se vê pouco, né? Às vezes os filhos nem veem os pais, eles chegam quando estão dormindo, né? E saem quando ainda estão dormindo também. Então, olha que condição que a gente chegou hoje na nossa sociedade, né, Cá? Sim. E é interessante, né, a gente parar para analisar tudo isso. E é o que o momento nos convidou, né? Buscar quais são as suas metas. É a gente realmente parar e analisar, né, o que nós estamos fazendo, quais são os verdadeiros bens que nós necessitamos adquirir. E os bens necessários, com certeza, são o conhecimento e o nosso desenvolvimento moral e espiritual, porque é isso que nós vamos levar o dia que chegar o momento do nosso desencarne. E é exatamente isso que eles colocam, né? Claro que até tem uma passagem que diz, né? Vivei como homem do vosso tempo. Nós necessariamente vamos trabalhar para fazer o nosso sustento material. Inclusive Jesus fez isso, ele veio, trabalhou com o pai, foi carpinteiro, trabalhava pelo seu sustento, e ele vem demonstrar que, se estamos aqui encarnados, necessitamos fazer a nossa transformação por completo. Então a gente faz o nosso desenvolvimento do trabalho material e também o nosso desenvolvimento do trabalho espiritual. E é interessante que daí no Evangelho vai ter uma passagem que vai falar sobre isso, né? Que daí a gente comenta daqui a pouco. Sim, dentro do tema que a gente trouxe para estudar, que não está desligado do buscar e achareis, né? E é isso, e a gente vai notando, pessoal, à medida que nós estudamos com afinco, né, com atenção, frase por frase, palavra por palavra, que todas as falas do Cristo, elas se interrelacionam entre si. Por quê? Porque fazem parte da lei divina. A lei divina abarca tudo, né? Hoje nós vamos estudar, dentro da proposta nossa de estudar as leis morais apresentadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na terceira parte, são 10 leis morais, né? Nós, no mês passado, estudamos a lei de adoração, estava aqui a Camila, né? A Cacá não pôde estar presente, e hoje nós vamos estudar a lei que Kardec coloca na sequência, a lei de adoração, que é a lei do trabalho, né? Olha que interessante. Mas é isso, a gente vai ver que o trabalho é útil, sim, né? Kardec define trabalho como toda ocupação útil, mas essa dose de trabalho, que tipo de trabalho, né? Como é que a gente vai se envolver com isso, sendo uma necessidade, isso é de cada um. Então, quando a gente está no excesso, o corpo dá uns sinaizinhos, né? É uma dorzinha de cabeça aqui, é uma dorzinha de barriga ali. Avisa, ó, você está... Pisa no freio. Você está muito acelerado. Mas essa lei do trabalho é uma lei divina, né? Kardec já coloca na sequência. Por quê? Porque está se falando para espíritos inferiores, principalmente espíritos que estão muito ligados à matéria ainda, nós encarnados, né? Então Kardec, nesse capítulo 3º da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai colocar ali 2 subitens: a necessidade do trabalho, né? E claro, a gente vai ver que isso aí está muito relacionado ao nosso corpo físico. E num segundo tópico, limite do trabalho e repouso. Olha, tem gente que adora essa palavra repouso, né? Mas ela vem na sequência da necessidade do trabalho. Então, você não vai repousar se você não tiver trabalhado, né, cara? Essa é a ideia, né? Com certeza. E Kardec começa assim na pergunta 674, que abre algumas questões relacionadas a isso. Ele faz essa pergunta, que a Cá vai ler a resposta. Ele pergunta para os espíritos superiores no sentido assim didático, né? Ele sabia a resposta, claro, e o seu mentor também, que era o espírito de verdade, o próprio Jesus, né? A pergunta é essa: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos vão responder: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Olha, normalmente tanto a pergunta que Kardec faz quanto a resposta que os espíritos dão, e claro, Kardec participa também da elaboração dessa resposta, são verdadeiros ensinamentos que a gente não pode desperdiçar nada. Eu estava comentando com a Carol
que eu fiquei muito tempo nessa resposta, porque me chamou a atenção, né, a palavra necessidade. E não só a palavra necessidade, mas como ela sendo repetida 2 vezes. Tanto quando, no começo, quando fala que é uma lei natural, né, e por isso ela constitui uma necessidade, mas também quando no final da resposta diz que a civilização, ou seja, o contexto de humanidade que a gente está, nos exige isso, nos até obriga a isso, né, como necessidade, porque nos vai aumentar. Aí que está, a palavra aqui está necessidade. Eu fui olhar no original francês, fui olhar também em outras traduções, e eu gostei de uma tradução do francês que no lugar de necessidades diz que aumenta as nossas oportunidades. E aqui no texto fala gozos, e eu entendo que esses gozos a gente tem que entender como satisfação. Tem diferença? Tem, pessoal, porque muitas vezes o gozo ele fica só no prazer momentâneo, ligado àquilo que a gente fez. E na verdade, quando a gente fala em satisfação, é uma coisa mais interior, é coisa da alma, né? E essas oportunidades de crescimento que a atividade do trabalho nos proporciona, é importante. Por quê? Porque quanto mais oportunidades nós tivermos, e nós tivermos esclarecido de como realizá-las da melhor maneira possível, mais rápido vai ser a nossa evolução. Mais rápido nós estaremos nos ligando a espíritos superiores, indo a mundos melhores. É esse o objetivo nosso aqui. Muitas vezes nós estamos muito acelerados aqui na Terra, mas estamos com as direções equivocadas. Então, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, vem nos dar direção. A velocidade é cada um de nós que vai ter que imprimir. Eu vou de acordo com as minhas pernas, né? A Carol tem 1,82 m, ela vai mais depressa, porque ela tem uma perna mais... Eu tenho 1,71 m, eu preciso dar 3 passos, a Carol dá 1 só. Então, mas ela tem que dosar, porque ela tem que sustentar um pouco mais de massa, né? Isso a gente tem que fazer constantemente, esse exercício, cara. Por quê? Porque a nossa vida está em constante modificação. O que se apresenta para a gente, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações sociais, né? Em tudo que envolve atividade, exige a nossa adaptação. Ah, não, mas ontem você falou uma coisa, hoje você está falando outra. Espera lá, mas a situação mudou. Eu entendi de outra forma, eu estava equivocado. Como é difícil a gente falar que estava errado, né? Isso é verdade. E muitas vezes as pessoas entendem como falta de autenticidade, mas não é, gente. Porque a vida, ela está em constante transformação. E os nossos pensamentos também, as nossas atitudes também. Então, ontem a gente achava bonito revidar uma ofensa. Hoje a gente já não acha. E não quer dizer, você está sendo hipócrita, porque ontem você defendia isso, hoje você está falando o contrário. Não, porque ontem eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E é assim que a gente vai se transformando. E é o que Deus, né, espera de cada um de nós. Não espera que a gente esteja sempre ali engessado naquele entendimento hoje, amanhã, depois e depois, né? A gente brinca com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não, né? Nós estamos em constante transformação. E é interessante que o Miguel estava comentando aqui sobre a necessidade do trabalho e veio na minha cabeça aqui um fato. Se a gente pegar, né, o fato histórico da questão do trabalho, a gente entendia antigamente que o trabalho era uma punição, né? Tanto é que as pessoas que em tese compunha a alta sociedade da época antigamente não trabalhava, né? Os reis não trabalhavam, seus filhos, não tinha aquele trabalho material que se fala. E é interessante porque que Kardec vai trazer essa necessidade do trabalho, porque antigamente o trabalho era visto como algo ruim, né? Então só as pessoas estavam nas classes mais baixas trabalhavam, seria como um castigo, seria uma imposição. E aí vem Kardec, vem Jesus, vem a espiritualidade nos dizer o quê? Não, o trabalho é uma necessidade para a evolução, tanto no campo material quanto no campo espiritual. E aí eu vou até ler para vocês um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro da temática do buscar e achareis, e ele vai falar uma coisa que casa perfeitamente com essa questão da necessidade do trabalho. Porque ele vai dizer assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência,
seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Olha que mensagem espetacular de Kardec, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele vem dizer, né? Dessa necessidade. Então, muitas vezes, se a gente não se coloca em movimento, nós vamos atrofiando o corpo. Se nós não queremos trabalhar no material, estamos atrofiando o corpo. Se nós não queremos desenvolver o intelectual, o moral, estamos atrofiando a nossa inteligência, a nossa evolução espiritual. E, no final, ele fecha com chave de ouro, né? Nós seremos filhos das nossas obras, daquilo que nós estamos fazendo, né? E aí vem a lei de ação e reação, né? Nós estaremos encontrando aquilo que estamos procurando. Ah, não estou procurando nada, por isso que não está encontrando nada, né? Não estou me movimentando na direção nenhuma. Então, muitas vezes, é por isso que a gente não está se deparando com aquilo que nós necessitamos na questão de evolução. Por isso que a gente volta lá na questão de analisar a nós mesmos, analisar as nossas metas, aquilo que nós queremos, que é o que traz a mensagem do busque e achareis. Por quê? Para que a gente entenda o que é que a gente quer, o que é que a gente necessita fazer, para que a gente possa ser recompensado por isso, né? E tudo isso é de uma forma natural, porque quando a gente lê parece que são impositivos, obrigações, mas não, né? São questões naturais, porque vêm das leis naturais de Deus. Então, conforme nós estamos nos movimentando, nós estamos buscando e encontrando e chegando a algum lugar. Igual nós, se a gente sair para caminhar, a gente vai chegar em algum lugar, né? Se a gente fizer boas escolhas, a gente vai chegar num lugar bonito, vai passar por caminhos bonitos, com arborizados, cheios de flores. Se nós fizermos escolhas ruins, vamos acabar caminhando nas pedras e no deserto, e vamos sofrer as consequências da nossa escolha, né? Seja no calor, seja no solo irregular. E aqueles que escolherem a parte boa, vai acabar encontrando o caminho sobre as sombras, onde encontrará os rios, as flores e tudo mais. E o movimento vai estar dos dois lados e vai nos levar para frente. E no moral intelectual, a mesma coisa. Exatamente, Kai. O objetivo de nós conhecermos muito mais o Evangelho de Jesus, que é a mensagem de Deus, né, através da doutrina espírita, ela vem esclarecer, é para que a gente faça boas escolhas, né? Exato. A dificuldade nossa como espírito imperfeito tá aí, ó, da gente escolher o melhor para nós, segundo a nossa necessidade. Cada um tem uma necessidade. Eu tenho uma, a Cá tem outra, você que está nos ouvindo tem outra necessidade. Importa a todo momento entender essa necessidade real, né? Não aquela aparente, né? Exato. Quanta gente sonha em ganhar na Mega Sena e não lembra que numa vida anterior ele pode ter sido rico, só que não soube trabalhar a riqueza. A riqueza a gente vê pelos relatos dos espíritos, pessoal, é uma das provas mais difíceis. Olha quantos espíritos que chegaram na condição de espírito elevado, bom espírito, que Kardec coloca lá no livro Céu e Inferno, né? Mas que pediram essa prova depois de muito trabalhar a humildade. A beleza também é outra prova dificílima aqui para nossa condição material, né? Então é isso, a gente tem que saber da nossa capacidade de suportar isso ou aquilo. Não adianta a gente querer o que a gente não pode suportar, né? Muitas vezes Deus permite que isso aconteça para a gente aprender. Olha quantas pessoas têm acesso a determinadas coisas, mas depois essa coisa vai da mão dele, se desfaz. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de gerenciar. Mas para ele acaba sendo uma escola, uma educação para se autoconhecer. Muitas vezes através de um fracasso ou de um tropeço nessas pedras que a Cá colocou, são importantes para nós, porque podia ser uma coisa pior. Então, dentro de tudo isso, mesmo quando a gente escolhe os maus caminhos, né, Deus está nos acompanhando através do nosso anjo guardião, para a gente tirar desse momento de tristeza, de equívoco, boas lições, para não repeti-los no futuro. Esse é o trabalho nosso.
E aí você pode perguntar, você que está nos ouvindo, né? Tá, vocês estão falando muito do trabalho, mas o que é o trabalho? E Kardec vai definir com os espíritos superiores na questão seguinte, 675, quando ele pergunta assim: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E aí ele diz: não, o espírito trabalha como corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil, né, cara? Exatamente. Então, pessoal, botemos isso do programa de hoje. Se a gente tivesse que guardar uma expressão, guarde essa. O que significa trabalho segundo a ótica do Espiritismo, segundo a ótica do Cristo, que é ele que coordena toda a apresentação do Espiritismo no final do século XIX. E Allan Kardec materializa todas essas informações nos livros, nas revistas, nas publicações. O que é trabalho, né? Que Jesus considerava trabalho, que Kardec, toda ocupação útil. Então, quando se nos apresentar uma oportunidade de atividade, de movimento, pensemos assim: isso vai ter utilidade? Para quem? Isso vai ser bom para mim, para o próximo, para a família, né? Não é difícil fazer essa pergunta, né, cara? É verdade. E é interessante também que a gente pode puxar para essa ótica, porque às vezes a gente pensa, né? A gente está lá na nossa casa, o que seria uma ocupação útil? E os espíritos vão nos dizer que ocupação útil também vai ser o trabalho que a gente faz para corrigir os nossos defeitos. Então, assim, por quê? Porque a gente às vezes tem uma ideia equivocada. Trabalho é só quando eu estou ali num esforço material, ou estou estudando ali um livro, mas não, trabalho, ocupação útil vai entrar desde da questão da gente corrigir os nossos próprios defeitos. Né? Às vezes é o esforço que a gente faz para não ser tão impaciente, o esforço que a gente faz para não ser tão egoísta, o esforço que a gente faz para não responder mal às pessoas. É uma ocupação que a gente está se colocando. Por quê? Porque é um trabalho, a gente brinca, né? Fala assim, mudar dá trabalho. Não, dá trabalho mesmo, né? Por isso que Kardec e os espíritos vão nos trazer a necessidade do trabalho, porque todo movimento para a evolução, mesmo que evolução espiritual dos nossos sentimentos, dá trabalho. Mesmo nessa linha moral, né? Ela vai nos dar trabalho, porque quando a gente sai do nosso habitual, eu sou acostumado a responder dessa forma mais agressiva, eu quero responder de uma forma mais suave, mais delicada às pessoas. Isso vai exigir um esforço da minha parte. Isso vai exigir um trabalho ao escolher as palavras com que eu vou responder o que eu fui questionado. Né? Isso vai me dar o trabalho de, por um segundo, respirar, né? O que a gente fala, conta até 3, conta até 1000, dependendo da necessidade da pessoa, para responder com mais amor ao nosso semelhante. Então, tudo vai entrar na ocupação útil. Então, muitas vezes, eu gosto de colocar isso, a gente entende só como que trabalho, ocupação útil, coisas grandiosas, mas Deus não espera da gente coisas grandiosas. Ele quer que a gente comece pelo pequeno, pelo mínimo, por nós. Né? Então, às vezes a gente acha que grandes trabalhos, é um Divaldo Pereira Franco que faz, palestras para milhões de pessoas e tudo mais, um Chico Xavier que atendia. Não! Trabalho útil é aquele que a gente faz também conosco mesmo. Eles tiveram o trabalho deles, claro, de uma ampla divulgação e muito grandioso. Mas o trabalho não é só aquele que faz dessa forma. O trabalho que a gente faz interno, conosco mesmo, tem o mesmo valor do que o trabalho que o Chico fazia. Por quê? Porque o esforço na transformação é o mesmo. Então, a nossa recompensa, cada vez que a gente consegue implantar algo bom em nós, é a mesma dos grandes palestrantes, dos grandes trabalhadores, quando eles fazem, as suas grandes missões. Porque os espíritos vão nos dizer que quando nós conseguimos as nossas pequenas transformações, já é uma festa no plano espiritual. Porque nós temos que, como Jesus nos disse, amai o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos fazer ao próximo, nós vamos amar alguém na medida em que nós temos isso dentro do nosso interior. Então não adianta a gente querer sair, ser o maior trabalhador da caridade, sendo que nós não temos caridade conosco mesmo. Verdade. Nós não amamos a nós, não temos paciência com a gente. Como é que eu vou ter paciência com o Miguel se eu não tenho paciência comigo? E vice-versa. Na verdade, como é que a gente vai se amar
Como é que a gente vai amar um ao outro se a gente não ama nós mesmos? E Jesus já disse, né? Como você faz a ti mesmo. Sim. Ame como você ama a ti mesmo, né? Faça aos outros como gostaria que os outros fizessem a ti, né? Mas não é o que nós gostaríamos de receber, não. Eu gostaria que alguém pensasse em mim da forma com que eu gostaria de, né? Dá trabalho. Exatamente. E eu gosto muito, você falando disso, né? Da gente se preocupar com a gente, cada um se preocupar com você mesmo, não de forma egoísta, mas é você que se conhece, né? Não é o outro que te conhece. Por mais que você conviva com outra pessoa, ela não vai conhecer 100% você, né? E eu gosto de um livro de um autor espiritual, Casimiro Cunha, não sei se você conhece, cara. Eu até recomendo aqui, chama-se Cartilha da Natureza, psicografado pelo Chico Xavier. Eu gosto porque está relacionado com a minha área, né? Eu trabalho com agricultura. E tem um texto ali que eu li uma vez e nunca esqueci, que ele fala assim, ó, como é que a gente quer trabalhar no campo se a gente não cuida primeiro do nosso jardim, né? O jardim é uma coisa pequena, é a nossa individualidade. Como é que você quer trabalhar no campo com outras pessoas, com a família, com os amigos, né? Então, faça as duas coisas, mas não se esqueça de você, né? Então é bem isso, é que quando a gente se trabalha o autoconhecimento, a reforma íntima, como a Carol colocou, isso vai ser visível para as outras pessoas, a nossa transformação, e a gente sabe que a gente não convence ninguém a não ser pelo exemplo, não é pelas palavras, não é pela força, é pelo exemplo, é pela postura de vida, né? Nessa primeira parte aqui, para a gente passar depois para a segunda parte do texto que fala do trabalho, que eu sei que a Carol vai gostar, né? Kardec ainda pergunta como que é o trabalho em relação aos animais, né? Aí fica a recomendação para o pessoal, e ele diz na 677 que tudo na natureza trabalha, só que os animais, eles trabalham basicamente para a sua conservação. E no homem, diz ele, nessa questão, que tem duplo fim, não só a conservação do corpo, como os animais, isso passa a ser até instintivo, né, cara? Mas também o desenvolvimento da faculdade de pensar. Olha, pessoal, isso para nós é fundamental, isso é característica da individualidade espiritual. Porque nos animais, esse princípio espiritual ainda ele não está individualizado, como em nós, né? Então, nós é que pensamos, nós que temos o raciocínio lógico contínuo, é esse espírito com E maiúscula que vai permanecer. Enquanto que nos animais, né, nas outras formas de vida, é o espírito com E minúscula. Tem essa diferença que Kardec deixa bem claro, né? Ele destaca também que a natureza do trabalho, ou o tipo de trabalho, vai estar diretamente em relação com a natureza da necessidade de cada um. E quem que sabe dessa necessidade? Cada um. A Carol sabe da necessidade dela, o Cacá sabe das dele, eu sei das minhas, você que está nos ouvindo sabe das suas. Se não sabe, chega na frente do espelho, fica se olhando assim, você vai saber o que você necessita, né? Então é isso. Vale a pena, pessoal, consultar, são poucas questões falando disso, da necessidade do trabalho. E no segundo momento, Kardec vai colocar os espíritos superiores, o limite do trabalho, claro, né? Porque a gente tem o corpo físico, e aí uma palavrinha-chave nesse material, nessa vivência que chama-se repouso. E aí, cara, como é que fica isso? É verdade, né? A gente até brinca, né? Porque muitas vezes a gente lê e vê tanta coisa, né? Vê o quanto Jesus foi incansável, né? O quanto que a gente tem que trabalhar na caridade, trabalhar no campo material. E muitas vezes a gente acaba colocando a questão do repouso como algo dispensável. Só que não é. Até para o nosso corpo material, se a gente pegar os estudos dos cientistas, dos médicos, eles falam da necessidade daquele tempo de sono, né? Daquele repouso, para quê? Para restabelecer as energias do nosso corpo e tudo mais. E isso, a gente sabe o quê? Que o espírito em si não necessita do repouso, mas o nosso corpo material, sim. Né? E é interessante que ele vai nos colocar as questões para aprendermos a respeitar tudo isso, que é até o que o Miguel estava brincando, né? Então, muitas vezes, se a gente não respeita o corpo, vai dando sinais, né? Vai dando sinais, meu filho, uma dor aqui, uma dor ali, e você precisa descansar, né? E vem aquela dorzinha que é pra gente ficar bem deitadinho, bem quietinho ali, né? Para respeitar essa necessidade do nosso corpo. E até a gente estava brincando, né?
Que eu cheguei aqui, ontem estava com tanta dor de cabeça, eu estava lendo as questões aqui, eu falei assim, nossa, repouso não é uma lei, né? Brincando aqui com o Miguel, não, é sim. E aí a gente estava discutindo exatamente isso, essa necessidade da gente olhar para nós mesmos, respeitarmos a nossa necessidade de descanso e não nos culparmos. Por quê? Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu estou sendo preguiçoso, eu estou aqui para evoluir, tenho que trabalhar, eu não vou ficar deitado aqui fazendo nada. Não, mas isso faz parte também. Porque quando a gente para, né, naquele momento que a gente para conosco mesmo, né, deita na nossa cama, bota aquela música suave, é o momento em que nós vamos passando em revista aquilo de bom que a gente aprendeu. O nosso espírito, ele vai compelindo aquilo, né, as verdades e as nossas necessidades. Então, a gente necessita também deste momento para que a gente vá trabalhando isso no nosso interior, né? Se a gente ficar como uma máquina 24 horas ali, a gente acaba entrando na questão da execução por obrigação. E aí nos foge aquilo que é mais importante que Jesus nos ensinou. Que todo trabalho que a gente faça, independente se material, espiritual, para o nosso intelectual, ele tem que estar revestido da energia da amorosidade, do amor. Então, se eu vou sair da minha casa, eu vou trabalhar na empresa que eu trabalho, eu vou chegar lá, o quê? Eu vou tentar levar comigo, a gente brinca, né? Traga o seu carisma, né? Eu brinco com a minha prima. Vocês vão vir aqui em casa, não esquece o carisma, né? A gente vê nos videozinhos do YouTube, e é verdade. Então, se a gente vai sair da nossa casa para o nosso compromisso material, a gente vai sair não com uma obrigação, mas a gente vai buscar levar o melhor de nós, né? O nosso amor para aquelas pessoas que vão estar conosco, as pessoas com que a gente vai atender. Para quê? Para que isso seja mais leve e esse trabalho nos seja produtivo. Porque se a gente não for com esse espírito, vai ser um trabalho mecânico. E a recompensa disso é muito pequena, né? Até na vida material. Se você trabalha numa loja por comissão e chega mal-humorado, atende mal os seus clientes, não vende, não recebe, né? Agora, se você chega com bom humor, atende bem, acolhe bem, você vende, você recebe. No campo espiritual é a mesma coisa. Você vai com amor, você vai receber o que a gente brinca e chama de bônus horas, né? Que são o quê, né? Que são aquilo de bom que a gente está fazendo que vai voltar para a gente. E tudo tem que estar revestido desse amor. E é o repouso que vai nos colocar nesse sentido de estar bem para fazer, para sair do mecânico. Então, muitas vezes a gente se entope de coisas para fazer, achando que aquilo é o necessário, mas a gente tem que entender que o nosso corpo vai reclamar também aquele momento de descanso. E isso não é errado. E isso vai fazer com que a gente nos ajuste para que a gente possa revestir o nosso próximo dia do trabalho com amor. Que é o essencial, né, para a nossa evolução. É o trabalho com amor. Nessa segunda parte aqui, que Kardec vai estudar o limite do trabalho e o repouso, na questão 682, né, ele reafirma a necessidade, né, para todo mundo, né, do trabalho e pergunta se o repouso, isso que a Ká comentou agora há pouco, se o repouso também não seria uma lei da natureza, né? E os espíritos superiores respondem assim diretamente, sem dúvida. O repouso é uma lei da natureza, sim. E olha que interessante, pessoal. O repouso serve para a reparação das forças do corpo, como a Ká colocou. Claro, o corpo nosso precisa se refazer. É uma máquina, né? Até as máquinas precisam descansar. Se você deixar uma máquina ligada o tempo todo, vai chegar uma hora que ela vai, né? Superaquece, né? Vai dar problema. Dá problema. Então, imagina o nosso corpo, que ele é divino, né? Então ele trabalha com energias sutis e tal. Mas o que me chama a atenção é essa segunda parte, que até então eu não tinha notado, que ele diz assim, ó, é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, quando a gente está repousando, seja de noite, quando normalmente todo mundo dorme, né? Mas aquela pessoa que faz depois do almoço, dá aquele meio cochilo, a siesta famosa do espanhol, né? Uns 20 minutos, meia hora de refazimento depois do almoço, isso é um momento importantíssimo, não só para o corpo, mas para o espírito. Nessa hora que o corpo relaxa os laços, o espírito sai. Imagina a gente que trabalha de manhã 4 horas, descansa 1 hora, 2 horas de almoço, né? E vai ter mais uma jornada de 4, 5 horas, depende se hora extra. Se a gente acostuma fazer esse repouso na hora do almoço, mais repousado que comer, a gente vai estar dando oportunidade para o espírito
angaria informações até a respeito do nosso próprio trabalho. Olha que beleza, eu não tinha me atentado para isso, né? Então, há espíritos superiores que conviveram aqui na Terra, que a gente viu que eles tinham a capacidade do desdobramento. Em estado de vigília, estava aqui falando com a gente, e o espírito estava em outro lugar, dando outro atendimento. Olha só, olha a capacidade de um espírito elevado, né? Então, para nós, não, nós precisamos desses repousos até para isso, até para nos auxiliar na nossa vivência aqui na Terra, por angariar mais informações. E o limite do trabalho, vão colocar os espíritos superiores, é o limite das nossas forças, pessoal. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe, eu não vou aguentar isso aqui. Aguenta. Deus não vai dar o fardo maior do que a gente possa suportar. Senão não seria o Pai amoroso, bondoso, como a Carol colocou no começo. Então, Deus está no comando, claro, mas Ele e os espíritos superiores não vão fazer o nosso trabalho, a nossa atividade, porque então seria infrutífero o nosso aprendizado. Fechando esse capítulo, pessoal, falando tanto da necessidade de trabalho quanto de repouso, Kardec vai fazer um comentário que a Cá vai ler. Prestem atenção nesse comentário de Kardec, que é fantástico, que fecha de modo assim muito especial a necessidade do trabalho, o limite do trabalho e o repouso que precisa para o nosso corpo físico. Então Kardec vai comentar o seguinte: não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre a intermitência e durante esses intervalos o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá a dos hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que se resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e previdência, para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida e elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Tá aí, pessoal, como Kardec fecha esse capítulo falando da lei do trabalho, destacando a importância da educação moral, ou seja, a arte de formar bons caracteres. Seja na criança, seja no jovem, no adolescente, no adulto, no idoso, não importa, o espírito imortal necessita sempre dessa evolução, dessa transformação. Tá aí, recomendamos a todos, né, que leiam esse capítulo, quem tem acesso ao livro, né, ou ao Kardecpédia, para que fixe a mensagem de hoje, porque vamos trabalhar, né, até o último suspiro, né, cara? Com certeza. E mais que isso, né, trabalhar nessa educação que ele fala, né, juntando bons hábitos. E cada vez que a gente juntar esses bons hábitos, trabalhar para adquirir esses bons hábitos, a gente vai ver que no mundo vai reinar ordem e previdência. E assim um vai passando para o outro, né? É o que todo mundo quer, né? Felicidade, né? Com certeza. Vamos passar agora, então, para ouvir o nosso amigo José Antônio Vieira de Paula, né? Com o seu programa Reflexão Espírita, que, claro, o tema está bem relacionado ao que a gente conversou aqui e fala do objetivo da encarnação. Olá, amigos. Hoje nós vamos estudar uma questão do Livro dos Espíritos.
É a questão número 132. Eu tenho um carinho muito grande por essa questão, porque há muitos anos atrás, eu tenho 5 filhos, 3 sempre viveram aqui com a gente, os outros fora de casa, e o mais novo nosso devia ter 8 ou 9 anos. Ele participava, nossa família toda fazendo o Evangelho junto, ele participava do estudo com a gente do Livro dos Espíritos. E quando nós lemos a questão, qual o objetivo da encarnação, nós nos surpreendemos com a resposta que ele deu. Porque ele deu exatamente a resposta, de forma resumida, uma criança, acho que ele tinha 9, 10 anos de idade, resumida do que estava escrito aqui. Eu fiquei impressionado. Porque a resposta de qual objetivo, ela é dividida em 2 partes. Primeiro, dizem os espíritos superiores a Allan Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E quando eu perguntei, mas tem mais? Ele respondeu, e tem que ajudar o mundo em que a gente vive. E era exatamente a resposta à continuidade, o que me impressionou muito, o que nos faz compreender todos os ensinamentos do Espírito, de que cada Espírito não é porque é mais novo, que conhece menos o que a gente conhece, vem às vezes muito mais estudado do que a gente. Então a resposta diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. 2 palavras nos chamam a atenção. Uma é um verbo, Deus lhes impõe. Por quê? Porque a criação do Espírito é independente da criação da matéria. Deus cria o Espírito do princípio inteligente e a matéria do princípio universal. São 2 origens distintas, dizem os Espíritos superiores, e pedem para não tocar mais no assunto que nós não conseguiríamos compreender. Mas as fontes de criação de Deus são diferentes. Criar espíritos é criar seres inteligentes, não é criar matéria. Criar matéria, tudo tem a mesma origem do fluido cósmico universal, que vão se individualizar. Os espíritos desse princípio de inteligência vai se individualizar no espírito. E a matéria em corpos. Então nesse aprendizado, mas que daí? Daí vai ter que evoluir. E aqui não está dizendo Deus propõe. Aqui está dizendo Deus impõe, quer dizer, o espírito sempre vai estar em relação com a matéria, sempre. Mesmo quando alcança a sua pureza, ele não necessita mais da matéria, mas dificilmente ficará sem estar interferindo, participando da ação sobre a vida, onde outros espíritos estão vivendo ligado à matéria. Então o espírito sempre estará vinculado à matéria. E aí aqui propõe, orienta o objetivo como resposta para que ele vá evoluindo. E aí diz Allan Kardec, dizem os espíritos superiores, Allan Kardec redige o que os espíritos superiores ditaram. Aqui é a resposta do espírito superior, do espírito da verdade. Para alcançarem a perfeição, olha outro verbo, tem de sofrer as vicissitudes da vida corporal. Então esse sofrer não quer dizer sofrer moral, mas assim, enfrentar as dificuldades da vida física. Se ele vai sofrer ou não moralmente, isso é individual. Agora depende de cada um, da sua evolução, da forma como se deixa sensibilizar durante as existências. Se vai se magoar, vai sofrer mais. Se não se magoa, sofre menos. Se vai ter ciúme, vai sofrer mais. Se não tem ciúme, sofre menos. Tudo isso é o Espiritismo quem nos ensina. Que os espíritos vão sofrer mais ou sofrer menos conforme a forma com que se relacionam com as outras pessoas, com os outros seres. Mas aqui nós estamos falando no relacionamento do espírito com a vida física. Então nós os espíritos vamos padecer, enfrentar as dificuldades que chamam aqui os espíritos superiores de vicissitudes, as adversidades, para evoluir. Sem enfrentar obstáculos, nós não vamos evoluir. E aí depois continua que vai cair naquela resposta do nosso filho com aproximadamente 10 anos, foi muito feliz, visa ainda outro fim.
pôr o espírito em condições de fazer a parte que lhe toca na obra da criação. Então, para executar essa obra, ele toma em cada mundo um corpo, um instrumento, em harmonia com aquele mundo, a fim de cumprir aí as obras de Deus, a vontade de Deus, o desejo, os desígnios de Deus. Então o Espírito tem o dever de participar da obra da criação. Onde quer que estejamos, gente, por mais simples que seja a nossa vida, nós sempre estaremos interferindo na vida dos outros. Nos comove, por exemplo, uma história que vocês têm que procurar no YouTube, do Adelino, lá de Mirassol, que era amigo do Chico, contando a história do Jorge, um favelado. Gente, quem é Jorge? Uma pessoa que já mudou muita gente depois que conheceram essa história, ou que conheceram o Jorge nas visitas que fazia Chico Xavier. Todo mundo interfere na vida de todo mundo. Jorge era uma pessoa simples, vinha sempre mal cheiroso, cuidava de vários sobrinhos, era uma pessoa que não tinha, vivia de catar coisas para, naquela época não tinha reciclagem de lixo, gente, 1940, 1950, então eles chamavam de catador de lixo, mas não tinha reciclagem, era tentar vender o que você não sabia se ia vender, não sabia se ia comer no final do dia, era uma luta difícil. E o Jorge tinha sempre uma ferida que sangrava na boca, e chegava no Chico, e o Chico amava o Jorge, e beijava o Jorge, e o pessoal ficava impressionado com aquele carinho, aquela atenção que o Chico dava para o Jorge. E o Jorge recitava poemas, o Chico pedia para ele recitar mais, o pessoal queria conversar com o Chico queria que o Jorge falasse. Era muito interessante, e era o Jorge, aquela pessoa humilde. E um dia ele desencarna, e Chico disse que foi um enviado de Jesus quem veio buscá-lo. Então, quando Adelino conta, amigo de Chico, conta essa história, ele conta com muita emoção. Veja como transformou a vida do Adelino. Todos nós que ouvimos essa história nos sensibilizamos e nos modificamos. Qualquer um de nós estamos em serviço para Deus aqui na Terra. Todos nós estamos participando da obra de Deus na Terra, onde quer que estejamos. Então, a finalidade da existência, evoluir, mas evoluir participando, evoluir servindo. Mas e as dificuldades? Por que a gente sofre tanto? Então aí eu vou encerrar essa reflexão com um discurso que foi feito uma vez por um estadista brasileiro. Li esse discurso num jornal espírita, não me lembro qual, faz quase 20 anos que eu li. Não me lembro o estadista, penso que foi Rui Barbosa, não tenho certeza. E ele conta, ele vai falar, ele foi inaugurar uma barragem. Perdão. Ele foi inaugurar uma barragem. E ele começa dizendo, no início era um olho d'água que desce como um filete e queria de encontro ao mar. E encontraria o mar se não fosse um grande obstáculo que lhe surgisse à frente, uma pedra que estava incrustada nas montanhas, impedindo aquele filete d'água de passar. Mas ele era um olho d'água, ele não parava de brotar. E como ele não parava de brotar, ele não parava de crescer, se avolumar. E uma hora ele transpõe aquele obstáculo, aquela pedra. Quando ele transpõe, ele não é mais um filete, ele é um córregozinho. E seria um córregozinho até encontrar-se com o mar. Não fosse uma imensa rocha que surgisse no seu caminho, que não tinha como dela se desviar. Mas ele era um olho d'água, ele não parava de brotar. E não parando de brotar, ele foi se avolumando, transpõe aquela grande rocha e já não era mais um córregozinho, já era um riacho. De riacho se transformou num rio, de rio um rio caudaloso. E quando os homens perceberam a potência que tinha o olho d'água, eles tiveram a ideia, vamos construir um obstáculo maior. Quando esse olho d'água, que agora é um rio caudaloso, aqui chegar, ele não vai poder passar. Mas aí nós abrimos as comportas e ele vai acender as nossas luzes. E inaugurou a hidrelétrica com esse discurso. E nós nos recordamos que na questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é a forma do espírito, eles respondem, é uma centelha de luz, uma centelha etérea, uma chama, é um foco de luz.
É um olho de luz, é um foco de luz, que tem uma potencialidade para crescer e se tornar um espírito puro. Quando encontra os obstáculos no caminho, ele pensa que não tem força para enfrentar. Nós pensamos que não vamos suportar, esmorecemos, mas somos uma centelha de luz. A vontade, o amor, a providência divina pulsa dentro de nós. E nós vamos crescendo. E passamos os obstáculos e já não somos mais os mesmos que éramos antes. Aí vêm novos obstáculos que achamos que não vamos transpor. Mas somos centelhas de luz, que não paramos de pulsar. E vamos nos avolumando. Até que um dia, quando chega aquele obstáculo que julgamos ser o maior das nossas vidas, os espíritos superiores dizem-nos: quando vocês julgarem que esses são os maiores obstáculos, é sinal de fim de prova. Olha, gente, que mensagem. É sinal de fim de prova. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. É a hora que o Espírito acende a sua luz. Obrigado a todos. Tá aí, pessoal, a mensagem sempre do nosso querido amigo Zé Antônio Vieira de Paula, amigão do coração nosso, mentor desse programa. Tá sempre junto com a gente na Casa Espírita, ele agora no plano espiritual, claro, né? Muito querido, muito amigo, muito pai, muito marido, né, Nica? Então, fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão a ele por essa mensagem belíssima, né? Destacando o objetivo da encarnação, né? Que a gente comentou durante todo o programa, que a lei do trabalho vem favorecer e facilitar, né? Sim, com certeza, né? Ele vem reforçar tudo isso, essa necessidade de estarmos em movimento, né? Nessa crescente. E é um exemplo, né? Para que a gente vá pautando os nossos dias, as nossas semanas, buscando sempre evoluir, crescer, né? Dentro da temática proposta, né? Que é a necessidade do trabalho. E o trabalho sendo como qualquer ocupação útil, nem que seja a nossa ocupação conosco mesmo. Então tá bom, pessoal, ó, vamos nos despedindo, desejando que a nossa semana seja uma semana muito abençoada. De muito trabalho, mas com dosagem, né? Repouso, né? Que possamos aproveitar bem os momentos que Deus coloca na nossa vida. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.